A eletrônica analógica e a eletrônica digital estão presentes na maioria dos equipamentos do nosso cotidiano. A eletrônica analógica processa sinais analógicos e a digital, por sua vez, processa sinais digitais. Quando as duas são utilizadas no mesmo equipamento, são necessárias fazer conversões primeiro, de sinais analógicos para digitais, ou conversão ADC, e segundo, de sinais digitais para analógicos, conversão DAC. Um sistema puramente analógico é vista nesse slide. O microfone converte as ondas sonoras em impulsos elétricos que são amplificados por um amplificador de áudio. O alto-falante converte o sinal elétrico amplificado em ondas sonoras audíveis. Todo esse processo é totalmente analógico. Aqui nós temos um sistema que une a eletrônica digital e a eletrônica analógica. Nós temos um sinal digital ou uma tensão que se apresenta na saída de um CD player. Essa tensão tem apenas duas variações de amplitude, no caso 0 e 5 volts, sendo representada na saída dele por zeros e uns. Trata-se de um sinal que foi convertido de analógico para digital na ocasião da sua gravação. Como os nossos ouvidos só reconhecem sinais analógicos, esse sinal precisa passar por uma reconversão, isto é, de digital para analógico, e depois usar um sistema de amplificação analógica para a reprodução das ondas de áudio originais, e assim possamos ouvi-lo. Essas duas técnicas, a eletrônica digital e a eletrônica analógica, elas se unem para produzir sons limpos, sem chiados, que é o que acontecia com os discos de vinil, e os mais antigos saberão do que é que eu estou falando. Então, quais são as diferenças entre sinal analógico e sinal digital? As conclusões são as seguintes. O sinal analógico é uma tensão ou corrente que pode ser representado graficamente como uma forma de onda que tem variações contínuas de amplitude e frequências em função do tempo ou sua duração. Como exemplo, um sinal de áudio proveniente de um amplificador de áudio analógico que tenha uma amplitude máxima de 10 volts, ele vai ter variações de amplitude entre 0 e 10 volts. E dentro dessa faixa, ele terá infinitas variações de amplitude e de frequência, sendo que a frequência poderá variar entre 0 e 20 kHz, sendo essa a faixa de frequências audíveis que o ser humano consegue captar. Já o mesmo sinal de áudio convertido em digital será uma sequência de pulsos com amplitude de 0 ou 5 volts, 0 ou 5 volts. E a duração desses pulsos terão durações diferentes. Serão sinais pulsados 0 ou 5 volts, com duração diferente. A figura na parte de baixo desse slide mostra graficamente um sinal digital que é uma representação do que pode ser um sinal de áudio. Resumindo, o sinal digital tem uma amplitude definida,
0 ou 5 volts. Pode ser 0 e 3,3, 0 ou 15 volts. Já a representação lógica desse sinal digital pode ser 0 ou 1, nível baixo ou nível alto, L ou H. Assim sendo, é possível perceber que a tecnologia digital ela não trabalha com incertezas. O exemplo dessa vantagem pode ser vista entre um voltímetro digital e um analógico, conforme vamos ver nesse slide. No voltímetro digital, a leitura é feita com precisão. Não é preciso interpretar nada. Ela não dá margens para interpretações, a não ser no último dígito, à direita do ponto, que normalmente pode variar para mais ou para menos, mais um dígito ou menos um dígito. Já no instrumento analógico, a leitura é imprecisa, ela fica sujeita a interpretações. Se o ponteiro sobre a escala parar entre dois traços, nesse caso, fica imprecisa a leitura. Você poderá considerar o traço antes ou depois do ponteiro. Nos diagramas digitais, você vai encontrar símbolos como esses vistos nesse slide. Eles representam operações lógicas ou booleanas. Na figura direita, temos as principais operações booleanas. Na primeira coluna, temos o nome da operação. Na próxima coluna, temos ali o símbolo da operação. E na coluna da direita temos o símbolo algébrico. Observação: na álgebra booleana, o traço horizontal sobre as letras simboliza a negação ou a inversão do sinal lógico. Como assim? Considere a porta lógica inversora. Se a entrada A for 0, a saída S será um A com o traço horizontal sobre ele, ou seja, o A barrado. Portanto, a saída S será o barrado da entrada A, ou seja, será o sinal A invertido na saída S. As portas NOT, AND e OR são as principais portas lógicas da eletrônica digital. Todas as demais serão combinações daquelas. Por exemplo, uma porta NAND, ela é obtida com uma porta AND e uma porta NOT inversora colocada na saída da porta AND. Todas as funções lógicas da eletrônica digital são construídas com componentes discretos, como resistores, diodos e transistores, miniaturizados e colocados em circuitos integrados em diversos tipos de invólucros ou pacotes, também chamados em inglês de packages. Vamos tratar daqui para frente. Daqui até o final desses slides, nós vamos tratar apenas da porta lógica NOT, ou a porta inversora. A tabela nesse slide tem o símbolo dessa porta NOT. E também tem uma tabela que resume o funcionamento ou o comportamento da porta NOT. E também mostra um circuito equivalente do funcionamento desta porta inversora. Vamos entender esse circuito. Vamos assumir
que a chave que está em paralelo com a lâmpada é a porta inversora. Essa chave aberta vai representar o estado lógico 0. A chave fechada representará o estado lógico 1. Já a lâmpada acesa representa o estado lógico 1 e a lâmpada apagada representa o estado 0. Observe que quando a chave está em 0, aberta, a lâmpada está acesa. Quando a chave está fechada ou a chave está em 1, a lâmpada está apagada, nível lógico ou estado lógico igual a 0. Se olharmos agora para a tabela, nós vamos ver que exatamente essa é a situação representada na tabela com o funcionamento que nós já descrevemos, ou seja, chave aberta 0, lâmpada acesa 1, chave fechada 1, lâmpada apagada 0. Nesse slide nós estamos vendo um componente encontrado em várias placas eletrônicas, onde é preciso realizar uma inversão de comportamento, mas com uma diferença. Um circuito possui um sinal alto na saída, mas eu preciso, para ativar um segundo circuito, de um sinal baixo. Nesse caso, essa porta inversora, ela vai fazer exatamente o que eu quero. O sinal alto na entrada vai levar a porta para o nível baixo 0, possibilitando o acionamento de um outro circuito. Nesse slide, nós estamos vendo o circuito ULN 2003. É um circuito integrado com 7 portas lógicas inversoras, podendo então ser usada para controlar 7 circuitos diferentes, ou cargas diferentes, que podem ser relés ou outra carga, a depender do consumo dessa carga, cujas limitações são impostas pelo fabricante do CI e podem ser vistas em um datasheet ou folha de dados do componente. Nesse slide nós podemos ver outras características do ULN 2003, que são 7 portas inversoras, capaz de acionar 7 cargas que consumam no máximo 500 mA. E a tensão de alimentação desse CI pode ser de 60 volts no máximo. E a tensão de comando na entrada das portas será de no máximo 5 volts pulsado, ou seja, 0 ou 5 volts pulsado, ou 5 volts constante, ou seja, um nível de tensão de 5 volts. Outros detalhes importantes sobre esse circuito é que cada uma das 7 portas ele tem um circuito equivalente mostrado na parte inferior desse slide, à sua direita. O circuito equivalente para cada porta inversora é um par de transistores ligados na configuração chamada de Darlington, que tem um alto ganho ou amplificação de corrente. Isso torna essa porta não somente uma porta inversora, mas também um buffer ou reforçador de sinal. O circuito integrado ULN 2003, na verdade, é uma interface
Ele faz o papel de uma interface entre um circuito de baixa potência e um outro de alta potência. Essa é a principal aplicação dele, como no caso entre um microcontrolador e os seus periféricos de alta potência, que ele precisa comandar, sem que o circuito do microcontrolador fique sobrecarregado. Isso ocorre a exemplo das placas de lavadoras e outros equipamentos que utilizam microcontroladores que automatizam processos, conferindo confiabilidade e eficiência aos equipamentos. Aqui nós vemos uma aplicação típica do circuito integrado ULN 2003. Um motor precisa ser acionado pelo microcontrolador por meio de um nível de tensão que sai de um dos seus pinos, ou seja, o pino de saída do microcontrolador. Porém, o microcontrolador não pode fazer isso diretamente, mas ele pode comandar o periférico através de uma porta inversora do ULN 2003, colocando na entrada dessa porta inversora um nível alto lógico 1, e a saída correspondente vai ter um nível baixo lógico 0. Esse nível baixo 0 vai permitir que o relé seja acionado, colocando esse nível 0 em um terminal da bobina, e o outro terminal da bobina que está sendo alimentado com o potencial positivo da fonte vai ser energizada a bobina, fazendo com que os contatos do relé que alimenta o motor e é ligado a uma fonte AC ou DC de alta potência se fechem e o motor ou qualquer que seja a carga seja então alimentada. Enquanto o sinal do microcontrolador estiver em nível alto, no caso 5 volts, a porta inversora manterá sua saída em nível baixo, 0 ou 0 volt, e o relé se manterá energizado e acionando assim o motor. Quando o nível de sinal enviado pelo microcontrolador for para baixo ou para 0, a saída da porta irá para o nível alto 12 volts, e o relé vai deixar de ser energizado. Consequentemente, o motor deixará de receber tensão para funcionar. Simples assim. Um sinal de baixa potência proveniente do microcontrolador comanda uma carga de alta potência com uma porta interfaceando o microcontrolador com o motor. Isso encerra a apresentação. E vejam o vídeo a seguir mostrando como toda essa mágica acontece. O objetivo desse vídeo é explicar o funcionamento da porta lógica NOT ou porta inversora. Então, para isso, nós vamos fazer uma simulação onde nós temos o elemento base, que é a porta inversora. Tá? Associado a essa porta inversora, nós temos um relé na saída, tá? E quando ele for acionado, vai ligar essa lâmpada em 127 volts, 60 Hz. Essa porta tem na entrada uma chave onde eu posso mudar o nível de tensão na entrada. Com a chave aberta, a porta recebe 0 volts. E na saída nós vamos ter 5 volts. E o que vai acontecer?
a porta inversora vai pegar esse 0 volts na entrada e vai colocar na saída 5 volts. Quando eu colocar os 5 volts aqui na entrada por meio dessa chave, na saída da porta inversora nós vamos ter 0 volts. Como o relé está sendo alimentado com mais no terminal da bobina e o outro lado do terminal da bobina está na saída da porta inversora, enquanto estiver 5 volts aqui, não vai ter corrente passando pela bobina do relé e o relé vai ficar desatracável e a lâmpada não vai acender. Quando eu mudar o nível de tensão aqui de 0 para 5, a porta inversora vai trocar a saída e vai passar a ser 0 volt aqui. 0 volt desse lado da bobina do relé e 5 volts do outro lado da bobina, o relé vai atracar, ele vai ser magnetizado e vai atracar esse contato aqui. E ao acontecer isso, a lâmpada aqui vai acender. Então veja, com um sinal de 5 volts aqui eu vou acionar esse relé. Vamos então para a simulação. Perceba que o circuito já está funcionando, a lâmpada está apagada, ela não está passando corrente por ela porque o contato do relé não está fechado. E o contato do relé não fecha porque aqui na saída da porta inversora nós temos 5 volts. Então isso significa que na entrada nós temos 0 volts. Quando eu colocar aqui 5 volts na entrada, aí a saída vai para 0. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, o relé, a saída ficou com 0 volt, a entrada está com 5 volts, ou seja, inverteu. 5 volts na entrada e 0 volt na saída. O relé conduz, atraca o contato e a lâmpada acende. Vamos desligar, vamos retirar os 5 volts da entrada da porta inversora. Retirou, relé desatracou, 5 volts na saída da porta inversora e 0 volt na entrada. E aqui embaixo nós temos a tabela da verdade. Tabela verdade do funcionamento dessa porta. Nós temos a entrada e a saída e o relé. Quando a entrada for 0 volt, a saída é 5 volt, o relé desligado. 5 volts na entrada, 0 volt na saída, relé ligado. Vamos ver? Vamos colocar então 5 volts na entrada. Relé ligado. Por quê? Porque nós temos essa situação aqui de baixo. 5 volts na entrada, 0 volt na saída. Relé ligado. Retirando a tensão de 5 volts, nós temos a primeira situação. 0 volt na entrada, 5 volts na saída. Relé desatracado, relé desligado. Ok, pessoal? Se gostou, deixe um joinha lá no meu canal. E se inscreva se ainda não se inscreveu. Obrigado.